Então, Rui, eu estava começando aqui a falar da importância desse mês, né, que foi criado em função do... O Setembro Amarelo foi criado justamente em função de nós termos uma conscientização do suicídio, até porque é algo assim seríssimo, né? Por exemplo, tem um estudo dizendo que numa sala de 30 pessoas, pelo menos 5 já pensaram em suicídio. É uma coisa muito séria, muito grave. Tem 800 mil pessoas que se suicidam por ano no mundo, né? Uma a cada 40 segundos. Isso é muito sério, né, gente? É muito grave, tá? Muito, muito grave, tá? Bom, eu queria que... Veja, tá com uma cacofonia aí. Você teria como botar um fone de ouvido, talvez? Só um minutinho. Então, vamos ver. Ó, enquanto isso, nós temos aqui uma que está nos assistindo e dizendo que ama aprender coisas novas. Ah, que bom, fico muito feliz com isso, gente. Tem bastante gente entrando, é isso aí. E a gente está, na verdade, querendo justamente ampliar as condições das pessoas terem essa possibilidade, né, de conscientização. É isso que a gente está falando e pensando justamente nessa parte do que nós podemos fazer para ajudar, né, Rui? Então, é surpreendente o seguinte, ó, esses dados de aumento da depressão, porque todos os tentantes, o Corpo de Bombeiros de São Paulo, ele costuma chamar o paciente que tentou, que tenta ou que está pensando em suicídio como tentante. E de todos os tentantes, 90% deles têm depressão. Então, a depressão hoje ela virou quase uma praga mundial, né? E se nós considerarmos agora em relação à pandemia, essa pandemia aí, que está nos mudando toda a rotina, tirando a rotina e afastando as pessoas uma das outras, e em alguns momentos isso aumentou o mal-estar, a depressão e, consequentemente, o risco. Por outro lado, é surpreendente que em São Paulo, uma cidade eminentemente cosmopolita, segundo o Corpo de Bombeiros, o número de tentantes diminuiu em São Paulo. De um modo geral, no Brasil como um todo, eu creio, e eu tenho atendido aqui em Joinville muitos pedidos, muito mais do que costumava ter. Como a gente tem um trabalho de sobreaviso em relação a planos de saúde, a gente é chamado quando bate no pronto-socorro e a situação fica meio complicada lá. Então, eles chamam um especialista. E isso aumentou muito. Então, é engraçado, mas segundo a explicação do major que comanda lá esse serviço, ele acha o seguinte, que houve, de certo modo, uma maior aproximação em família, porque a própria quarentena isolou em termos sociais, mas aproximou do ponto de vista intrafamiliar. E a primeira e maior, vamos dizer assim, ação imediata que a gente pode fazer com relação à tentativa de suicídio é diálogo, é conversar, é olhar, é enxergar as pessoas. Porque pode ver que, já vou te devolver o microfone, mas você pode ver que é um grito de socorro. Quando a pessoa está tentando, ela está querendo chamar atenção, não tem a menor dúvida quanto a isso. Só que essa atenção é um grito de socorro. E se a pessoa está próxima e está percebendo ou tem um contato,
sai do isolamento familiar ou de amigos mais próximos. Então, isto realmente favorece a prevenção. Perfeito. Eu gostaria de avisar para o pessoal que está aí nos ouvindo já, né? Temos bastante gente nos ouvindo, que você, Rui, eu convidei você por uma razão óbvia, né? Que você é um psiquiatra integrativo aí de muitos anos já, né? E tem bastante experiência na área e a gente tem uma história em comum, como eu disse, né? É muito interessante porque a gente se conheceu há bastante tempo atrás e algo assim que fez uma grande mudança na vida do Rui, mas eu vejo muito mais a forma com que as coisas andaram, né, na nossa amizade. Por exemplo, hoje você ajuda bastante fazendo a parte de ser professor da nossa pós-graduação, né? E também em algumas palestras e tudo mais. Então, hoje é uma referência dentro da ideia da psiquiatria, da saúde mental, associando à parte integrativa, que são os florais, né? Que a gente tanto fala aí, as fórmulas florais, né? Então, e você é de Joinville, né? Eu gostaria de deixar claro aí para as pessoas que a gente está falando a nível de país sempre, né? Porque na verdade é essa, né? A verdade é essa, né? A questão é espalhar aqui. Eu estou arrumando o nosso relógio, senão o Instagram nos derruba aqui. Bom, então, dito isso, Rui, a ideia de nós conversarmos sobre prevenção do suicídio é assim, de que forma nós podemos ajudar mais? Eu até criei vários videozinhos pequenos falando sobre como as pessoas podem atuar nessa conscientização, independente de tratamento, independente de floral, nada disso. Eu falei lá nos meus vídeos, justamente abordando o que você falou agora, que eu acho fundamental, diálogo. E a dificuldade que as pessoas têm de realmente conversar umas com as outras, né? Então, eu estou entendendo realmente que para você, uma das principais formas seria essa, o olhar das pessoas na volta e essa questão do diálogo. Então, as pessoas têm uma noção assim de, por exemplo, quem de fato quer se matar não fala sobre isso, não manda recado, não. Oi, acho que deu um problema aí de internet, né? Foi uma questão da internet aí, né? Acho que travou um pouquinho a internet. Travou um pouquinho a internet. Então, as pessoas têm... um dos mitos que existe é de que quem eventualmente é um tentante não comunica, não avisa ou não dá recado. Quem de fato quer fazer não avisaria. Isso é mito, porque a absoluta maioria das pessoas, de alguma forma, dão recados. É que elas têm que ser entendidas, isso tem que ser lido. O Ministério da Saúde, por exemplo, ele chama atenção para algumas frases que as pessoas às vezes comentam, como, por exemplo, eu estou sobrando aqui, se eu sair dessa vida, fica até mais leve para os outros, eu sou um peso na vida da minha família, ou da minha mulher, ou do meu marido, ou dos meus filhos, né? Não há nada que eu possa fazer, ou eu não aguento mais. Uma outra frase muito comum, os outros vão ser mais felizes se eu sair daqui, se eu for, né? Eu não faço falta. Bom, eu digo o seguinte, quando a pessoa... Claro, existem aqueles que chegam a mandar bilhete, fazem, né, dão recados ou comentam objetivamente. Claro que aí, às vezes, quando a gente já detecta uma tentativa, né? A pessoa está numa ponte, ou está num edifício, ou deixou um monte de cartelas vazias do banheiro,
e está lá dormindo e a gente sacode e não acorda. Claro, quando as coisas chegam nesse ponto, corra para o pronto-socorro o mais rápido possível. Mas antes, preste atenção nos sinais. Tem muitas coisas que as pessoas vão falando e não é comparar assim, não, mas o fulano sempre aparentou estar tão bem, ele tem tudo, não falta nada, tem uma boa família, tem isso, tem aquilo. Isto não é padrão, não é referência. Uhum. O que a gente tem que ver é o que esta pessoa mudou em relação a ela mesma. Ah, ela sempre foi um pouco calada, tá, mas agora está mais calada ainda. Agora ela já está falando algumas coisas diferentes. Ou antes era Uhum. extrovertida e agora está fechada, isolada, não quer receber mais visita, não quer mais falar com ninguém e tal. Pode acontecer o contrário também. A pessoa é mais calada, mais fechada e de repente fica extrovertida, entra numa fase mais maníaca um pouco. Então, Uhum. o que eu chamo a atenção é assim, o que mudou na pessoa, né? É que a gente Sim. tem que olhar para os outros, a gente às vezes tem que sair de redor do próprio umbigo e olhar ao redor. Eu gosto muito daquele filme do Avatar, onde ela diz, ó, eu vejo você. Quer dizer, assim, as pessoas enxergar o outro. Isso é muito Certo. importante. E isso é, talvez, assim, a coisa mais importante no que diz respeito à prevenção. É notar que alguma coisa aconteceu e convidar a pessoa a falar, a expressar sobre isso. E também é um mito assim, ah, se eu falar eu vou ensinar. Não, ao contrário, se você falar, você abre um caminho de diálogo e de oportunidade da pessoa encontrar uma válvula de escape e aí resolver o seu problema. Talvez uma coisa importante seja a gente se dar conta que conversar sobre um assunto não quer dizer que você tem que ter uma solução pronta. É abrir a possibilidade do outro confiar que pode conversar com você. Eu acho que é essa a ideia, né? E a ideia do Isso. apoio, como um apoio Uhum. social, um apoio familiar, independente de se ter a solução definitiva. Talvez ninguém tenha, mas se você está aberto a aceitar o outro e Uhum. principalmente estar disponível dentro do possível para numa necessidade socorrer mesmo, né? Eu acho que é por aí. Exato. E eu vejo também, sabe, algumas coisas muito interessantes que você falou aí para as pessoas ficarem alertas. Olha só, é, é até estranho, mas eu já tive um caso de uma paciente jovem, 20 e poucos anos, ela chegou no meu consultório, isso já faz uns 15 anos, eu acho. Ela chegou no meu consultório, sentou na minha frente, ela olhou para mim, e a primeira frase que ela falou foi assim: a senhora sabe qual é o edifício mais alto de Curitiba? Olha o pedido de ajuda dela. Dá Eu, uma dica. Meu Deus do céu. eu cheguei a fazer, né, assim, lá dentro de mim, né, chegou a dizer assim, meu Deus, essa mulher vai pular. Ela, Meu Deus ela, do céu. essa foi a primeira frase. Eu acompanhei ela mais de 10 anos, que ela ia pelo menos uma vez ao ano, cada 2 vezes no meu consultório depois, e ela mudou da água para o vinho nesse período. Mas no Uhum. começo era uma pessoa extremamente distímica, sabe? Ela não estava com diagnóstico de depressão, mas ela era extremamente distímica, com uma adolescência muito, muito ruim. E eu queria até comentar isso com você, a questão do adolescente, porque as pessoas acham que é tudo aborrecente, tudo aborrecente. E frequentemente eles estão dando também sinais, não estão? A faixa de risco dos tentantes é entre 15 e 29 anos de idade. A fase áurea da expansão, do descobrir-se, do expandir, do cortar o cordão umbilical familiar para ir para a sociedade como um todo, é onde mais acontecem desafios. Por exemplo, bullying,
por exemplo, discriminação por cor, discriminação por gênero ou por opção sexual, discriminação por status social. E o adolescente que está numa fase de formação, de se descobrir e de encontrar sua própria, ou fortalecer a sua própria identidade, ele às vezes fica perdido. E um dos maiores medos, se é que não é o maior medo do ser humano, é não ser aceito, é não ser amado. Não é medo de barata, nem de escorpião, nem de vulcão. É o medo de não ser amado. Então, as escolas e a nossa sociedade, de um modo geral, ela é pouco voltada a preparar as pessoas para aceitar os desafios e as frustrações. Nós somos acostumados a receber muita coisa pronta. O nosso estilo de vida hoje em dia é assim, você liga o computador, está tudo ali, você chama disca um número, a refeição é entregue na tua porta. As coisas são muito rápidas, não há uma elaboração, não há um processo. E olha como agora complicou, né? Porque com a história da pandemia, nem o ritual do separado terminar uma vida, que é um velório, que é um luto, que é um processo, não está podendo ser feito. Então, as pessoas estão num vazio existencial muito grande. Agora, se ainda a gente jogar isso a transição toda que o planeta está passando, então você vê em que base a gente fica, né? Eu estava pensando esses dias, Rosane, eu saí, como eu estou no grupo de risco, eu já passei dos 60, então esse dia eu fui barrado no baile, eu fui numa loja e não me deixaram entrar, eu era velhinho demais para isso. Não, tem umas coisas. Aí eu andando na rua assim, eu vi assim, todo mundo com aquela focinheira, e eu fiquei pensando assim, meu Deus, quando é que a gente imaginou que o mundo inteiro estaria de máscara? Que o mundo inteiro passaria por isolamento, por tudo isso. Bom, então, se tudo isso está acontecendo agora, você põe num adolescente que gostava de sair, de encontrar os seus amigos, de ir para a balada, de sair, de se encontrar no shopping, e de repente eu tenho muito adolescente que eu estou acompanhando que está muito bravo, muito frustrado e, por consequência, também muitas vezes deprimido. Então, é um risco que você alertou. Perfeito. E eu também acredito que o fato de conviver mais, né, porque a gente tem pelo menos metade da população convivendo mais dentro de casa, né, porque realmente esse isolamento social a gente só atingiu 50 e poucos % da população, mas essa parte, essa metade da população realmente acabou criando esses atritos dentro de casa, porque assim como juntamos e ficamos mais unidos, então tem essa integração, também tem a exacerbação das diferenças. E houve também essa questão do atrito, da desconfiança, da raiva, daquilo que não tinha sido resolvido antes, né? O que você fala sobre isso? Bom, em primeiro lugar, assim, toda geração nova, toda nova geração que está chegando, tem se ela é saudável, necessariamente vai ter um conflito com a geração anterior. Tá? E se assim não houvesse, o mundo não teria evoluído. Então, nós, quando a gente chega num determinado patamar, a gente já olha com saudade. No meu tempo era assim, no meu tempo era diferente, no meu tempo. Não tem mais meu tempo. Aquele polonês, o Bauman, que escreveu
sobre as relações líquidas. Não sei se tu ouviu falar alguma coisa a respeito. Maravilhoso o livro. Amor Líquido é o Então, nome do livro. o que que ele diz? Que as coisas são assim tão mutantes, tão rápidas, tão impermanentes, que não existe mais um parâmetro, não existe mais uma referência. As pessoas estão perdendo, inclusive, assim, parte das tradições, parte da cultura, parte do folclore, parte das coisas. E se o jovem não tem esses referenciais, ele não tem nem contra o que lutar, porque ele diz, não, eu sou contra isso, meu velho é coroa, é quadrado, eu penso diferente, mas qual é o diferente hoje? Tudo é diferente. Tá? Uhum. Como é que era até um tempo atrás? Bodas de prata, bodas de ouro. Tá? Hoje é artigo de museu, as relações são tão líquidas, são tão impermanentes, que não tem mais um parâmetro. A gente sabe quando começa e sabe que está indo, não sabe nem até quando vai e quanto tempo vai durar. Então, eu digo para os meus pacientes o seguinte, ó, o Vinícius de Moraes disse há algum tempo atrás que não seja imortal porque tudo é chama, tudo é impermanente, mas que seja infinito enquanto dure. Eu trocaria talvez infinito porque seja intenso enquanto dure. Porque Perfeito. se você estiver preparando a tua salada, prepara a tua salada focado, com carinho, com atenção, fazendo o melhor possível aquilo ali. Tu está falando com alguém, fale e olhe para esse alguém. Eu tenho pacientes que chegam aqui, por exemplo, não é falar mal, mas é assim, eu fui lá consultar, e eu estava assim, tá, ok. Próximo, se você não foi acolhido, se não foi ouvido, se não foi atendido na sua essência, naquilo, no âmago do que tu foi buscar, então as pessoas ficam perdidas, ficam vazias, elas não estabelecem com ela uma ligação. Então, ainda complementando a tua pergunta, eu diria assim, aceitar as pessoas como são parte de um só princípio, é que você tem que aceitar você como você é. E, às vezes, a gente até perdoa os outros e custa a se perdoar. Eu costumo dizer também o seguinte para meus pacientes. Eu, às vezes, faço uma pergunta, porque ela se culpa, se chateia, olha muito para o passado, ou fica muito, né, pré-ocupada com o futuro e tal. Eu digo assim, você hoje está fazendo alguma coisa com a intenção deliberada de se incomodar daqui um ano ou dois? Não, né, doutor? Mas se eu fizesse essa mesma pergunta no ano passado ou há 2 anos atrás, você ia me dar a mesma resposta. Então, perceba que a gente sempre faz o que é certo, a gente não erra. A gente faz o que acha que é o melhor, aquilo que pode fazer, o que consegue fazer. Tá? Não, mas um assassino, sabe? Não, na cabeça dele ele acha que está certo, porque como que o outro tem e eu não tenho, eu tenho direito também. Na cabeça dele ele está certo. Então, não precisa se culpar, é aprender com a experiência. Se você fez alguma coisa que acha que não deu certo, ok, não vai repetir. Então, você ganhou pela experiência, nunca perdeu. Se valeu a pena, repete. Se não valeu a pena, modifica. Mas aceitar o outro como ele é, ver essas diferenças, acolher com respeito, não julgue, porque é assim que a gente é julgado. Muitas vezes, assim, quando tem um chefe que é despótico, quando tem um professor que encarna num aluno, ou quando tem um amigo que é um saco, que vai lá e encher a paciência, no caso do meu paciente, eu digo para ele, aproveita, meu cara, é um excelente professor. Ele está te apresentando uma oportunidade de você crescer, de você lidar com isso. Porque se você não tolera tal coisa, você tem que aprender a ver assim, como tu pode conduzir essa situação? Como tu pode resolvê-la? Às vezes, é claro, você tem que pegar o teu time e tirar o povo de lá, que foi o que o Moisés fez, né?
Se ele acreditasse no faraó, ele não tirava o povo do Egito. Mas, às vezes, é uma questão assim, não, o cara está ali, eu vou me chatear se eu for chateável, eu vou me magoar se eu for magoável, né? Mas se não o Mário Quintana, lá de Porto Alegre, famoso poeta, dizia assim, ó, o que os outros pensam a meu respeito não me diz respeito. Isso é um problema dele. Mas a gente fica por isso vivendo muito em função dos outros. Então, aceitar os outros também é aceitar a si. Perfeito. E você veja o quanto que hoje, pensando nas teorias quânticas aplicadas à qualidade de vida, que é algo que até eu criei um curso em cima disso, o quanto que o que você fala tem a ver com esse posicionamento que a gente diz que a neurociência com a física quântica nos trouxe, né? Que é o aqui e o agora. E o quanto que isso é difícil para as pessoas, mas importante, porque, na verdade, se você olhar para o nosso universo enquanto ciência, só existe aqui e agora, porque nós, pessoas, né, nós seres humanos, nós sempre estamos no aqui e no agora. E isso faz toda a diferença, no momento que você se dá conta que o que faz hoje é o aqui e o agora, é o momento e é o que eu tenho que fazer, e é o que dá para fazer, como você disse, né? É a certeza absoluta de que você faz o melhor que pode, porque você está aqui agora fazendo isso, né? Então, eu vejo que as pessoas precisavam, talvez, ter um pouco mais mesmo de conscientização, um pouco mais de conhecimento e informação, mas talvez menos sensacionalista e com mais densidade, né, de informação. Então, você veja o quanto que nós podemos hoje, através de exercícios e técnicas de autoajuda, por exemplo, tão simples às vezes, meditação, Ho'oponopono, ou buscar ajuda com o reiki, ou fazer reiki em si mesmo, ou realmente aprender uma auto-hipnose. Quer dizer, tem tantas coisas que nós podemos utilizar que são até, de repente, extremamente benéficas no momento em que a pessoa tem essa consciência do aqui, do agora e de que tudo que acontece em mim, através de mim, né? Porque se eu não sei, não existe, não é verdade? Eu tenho um gráfico nos meus cursos, eu apresento, eu chamo de a rosa dos ventos da mente, que é basicamente o seguinte, eu pergunto para o meu paciente, às vezes, durante a consulta, o seguinte, tá, porque isso, porque aquilo, porque tal. Bom, neste momento, aqui, no consultório, neste exato momento, tem alguma coisa te incomodando, a não ser o chato aqui fazendo perguntas? Não, aqui está tudo bem, tá. Então, quando é que tu fica ansioso, deprimido? Quando eu me lembro, ou quando eu penso no que eu vou ter que fazer, ou o que vai ser amanhã ou depois, ou a minha filha vai sair de casa, como é que vai estar. Então, preste atenção. Se você pensa no passado, provavelmente você vai deprimir, porque você vai lembrar, a gente tem uma tendência meio de coitadinho, de lembrar as coisas ruins, as coisas desagradáveis. É difícil a gente falar, eu estou hoje em Curitiba, aquela lembrança daquele período. Difícil você ouvir alguma pessoa dizer isso. Não que eles não dizem, mas é menos provável. Então, se está pensando negativo, deprimido, pode ter certeza que está com o pensamento voltado para o passado. Se está preocupado, que preocupar é ocupar-se antes, é com o futuro, então é porque você imagina, projeta, acha o que vai dar, você fica elucubrando situações que provavelmente talvez nem aconteçam, ou se acontecer não é exatamente assim como a gente prevê. Bom, além disso, transversalmente a isso, existem duas outras condições. Uma é o legado, é aquilo que a gente recebeu. Mas eu sempre fui assim, mas lá em casa é assim, mas porque a religião, o conceito, a sociedade, enfim, é tudo aquele herdado, aquela bagagem que a gente traz, que muitas vezes nem mais é nossa.
Ou se tu for ao filho perguntar para o pai, pai, mas por que tu me fez, eu disse isso? Eu disse? Não deve ler mais. Pai, mas tu não me bota essa culpa na cabeça, que eu não estou nem aí. Tá bom. Então, o legado é uma coisa relativa, mas são pedras que a gente costuma carregar desnecessariamente. E, transversalmente, então, na outra ponta, o que nós temos? A repercussão. Passado, futuro, né? O legado e a repercussão. O que é a repercussão? Eu devia dizer não a esse pedido, mas... E esse mas leva a gente a fazer. E se não gostarem? E se ficarem chateados? E volta aquele mesmo que eu falei antes. E se deixarem de me amar, coitadinho de mim. Tá? Então, veja, tanto o legado quanto a repercussão que os outros acham ou deixam de achar, quanto as memórias ou a preocupação. São tudo virtuais, não existem na verdade. São coisas que a minha cabeça cria. E se eu mandar o pensamento para qualquer uma delas, eu não faço nada, porque passado já foi, futuro não chegou ainda. Legado é uma memória, é uma coisa que pode mudar o conceito, dar um significado diferente para aquilo. E a repercussão, eu pergunto para os meus pacientes, estão pagando a tua cesta básica? Estão pagando teu celular? Não. Então por que tu dá tanta importância para os outros? Entendeu? E o grande problema, finalmente, que é isso que você falou, é que se eu mandar o pensamento para qualquer uma dessas áreas onde eu não faço nada, eu deixo de fazer aqui onde eu estou porque eu mandei para lá, tá entendendo? Então eu não estou em lugar nenhum. Eu não estou aqui porque estou com o pensamento lá. E aí o pensamento é uma forma de energia. É ela que cria as coisas. Olha como é que são as coisas. Então é nós que criamos. O mundo existe em função do meu pensamento. E isso tem que estar claro para todo mundo. Perfeito, a sua forma de falar é maravilhosa, tenho certeza que os pacientes entendem perfeitamente, porque é exatamente o que a gente vem falando, né? Nós co-criamos a realidade, e onde a gente põe o nosso foco, a gente põe a nossa energia, é exatamente o que vai acontecer dali para frente. E as pessoas se preocupam exatamente com as coisas que não são elas que vão poder resolver. Então, co-criar a realidade quer dizer ter o conhecimento, ter a consciência, ter a certeza e a segurança de que aquilo que eu faço tem que ser feito agora, e aquilo que eu penso tem que ser pensado agora, para que eu resolva o que tenho que resolver agora, né? Que é o momento. E é aqui que é o único lugar que eu estou, porque eu não estou em outro lugar, eu estou aqui. E eu acredito muito que é uma forma de nós colocarmos simplista, mas absolutamente correta, para diminuir ao máximo vamos dizer assim, essa confusão toda que as pessoas criam de emoções, de sensações, né? Porque a emoção, ela vem com o pensamento. A gente começa com o pensamento, cria a emoção junta com o pensamento e vira uma coisa só, aí cria o neuropeptídeo, aí o corpo responde, e aí é uma salada completa de poliesculhambose, como eu digo, e tudo apareceu lá do pensamento. Eu até vou dar uma dica aqui para o pessoal, né? A gente que está acostumado a lidar com os florais, justamente uma das grandes ações dos nossos florais, né? Os nossos florais quânticos, uma das grandes questões é conseguir que os florais deem uma informação para o campo de energia do organismo, da pessoa, e a pessoa poder aproveitar essas informações para se autorregular. E quando você pensa nisso, gente, é possível. Nós podemos fazer isso de uma forma apenas com o nosso pensamento mesmo, com o conhecimento, com as técnicas, mas nós podemos ajudar também utilizando outras coisas, como é o caso dos florais. E os florais quânticos, que é onde eu tenho a experiência, que você também tem experiência, ele também nos dá essa possibilidade de autorregulação, e eu lembro sempre aqui do Consciêncios. O Consciêncios, para mim, ele é um divisor...
ele é um divisor de águas, porque no momento que a gente começa a usar consciências, a pessoa consegue se dar conta das coisas, porque ele cria uma autoconsciência e ao longo do tempo, né? Eu tenho pacientes assim que me dizem assim, mas doutora Rosângela, quando eu comecei a usar o Consciências, eu comecei a me dar conta de quanta bobagem que eu fazia por dia que nem adiantava para nada. Olha só. Eu tenho prescrito, por exemplo, Consciêncios e Neurovit. São dois produtos que eu uso com bastante frequência. Também tem o Ânimos, né, para melhorar o humor, o próprio Centralis, para trazer a coisa para esse foco, para o seu eixo e tal. Mas o Consciêncios e o Neurovit, por exemplo, ajudam muito no pensamento acelerado. Então, crianças que são mais chamadas hiperativas, né, elas conseguem ter mais foco, ter mais objetividade, mesmo na sua brincadeira, ou na sua atenção, só que funciona para adultos também. Eu uso bastante para adultos. Tá? Então, muitas vezes as professoras que ficam apavoradas lá quando tem aquela turma de aluno e tem o menino maluquinho que sobe e desce da carteira, mas eles entram muito mais em foco, eles entram mais é como se fosse uma parente da Ritalina, da Lina, né? Da Ritalina. Ele é sem efeitos colaterais, sem os inconvenientes, sem interação com outros remédios, sem criar dependência. Meu Deus, é tudo de bom. Tudo de bom. E você falando nisso, eu lembro que é impressionante quando a gente usa consciências, como melhora a nossa aprendizagem. Isso é impressionante em todas as idades, inclusive em demência. Eu uso muito consciências nessas pessoas que estão iniciando processos de demência. Elas retrocedem, elas melhoram. Elas, mesmo no processo, né, que já está com a demência, a gente nota que o foco muda. E a questão da aprendizagem, que eu acho que é fundamental, porque nós sabemos que a forma de enfrentamento, né, da parte emocional, ela passa muito pela aprendizagem. A gente tem que criar realmente essa possibilidade de estar sempre aprendendo algo novo todo dia, para fazer uma manutenção do cérebro, porque aprender algo novo todo dia leva também à neuroplasticidade. Mas isso faz com que a gente aprenda também a controlar melhor as nossas emoções, você não acha? Eu até gostaria concordo perfeitamente, eu gostaria de levantar dois outros aspectos que eu uso com bastante frequência, e nesse caso aqui especificamente, que a gente está pensando em como prevenir, como ajudar as pessoas a evitar, né? Porque prevenção total de tentativa de suicídio ou ideias negativistas não é uma coisa fácil. Mas os casos, claro, obviamente, mais agudos ou mais marcantes, pela depressão, pelo transtorno bipolar na fase depressiva, ou eventualmente num quadro chamado esquizofrenia, ou eventualmente nos transtornos de personalidade, etc., tudo isso é mais evidente. Mas eu gostaria de chamar a atenção para dois aspectos. Nós sofremos bastante, segundo já dizia o velho Buda, há 2.600 anos atrás, por conta de dois aspectos. Um deles, o apego, e o outro, a expectativa. O que seria o apego? Bom, tudo aquilo a que a gente se apega, a gente passa a depender. Tá? Eu me apego à vida. É transitória, eu vou preservar, eu vou me conservar, por quê? Porque esse é um regalo, é um presente, é um momento presente, é um presente, é uma escolha que a gente fez para vir para cá, porque não adianta quando alguém chega e diz, eu não pedi para nascer. Mentira, pediu, todo mundo pediu. Veio para cá para fazer uma experiência, para fazer um processo. Não estou falando em missão, estou falando em propósito, mas veio, muito bem.
Então, se a pessoa se apega ao carro, ao status, a um bem material, no momento em que ameaçarem retirar isso, a pessoa tem parafuso, porque ela embasa a vida dela em cima disso. Isso vale para uma pessoa, para um amor, para um status, para um emprego, para uma série de coisas. Mas quando alguma coisa nos é tirada, é porque é colocado alguma outra opção neste lugar. Eu tenho exemplos assim de pessoas que, ao perderem um familiar e tiveram que assumir determinadas situações, cresceram extraordinariamente, mudou a sua vida para melhor. Então, sempre a gente tem que dar um significado para a coisa. Mas apegar-se é ao mesmo tempo sofrer. Expectativa. Ah, meu Deus, isso é o dia a dia. Assim, ó. Nós criamos um roteiro, nós criamos um script, né? Fazemos a nossa novelinha e procuramos encaixar as pessoas dentro desse processo. E aí, quando as pessoas não se encaixam dentro do papel que eu destinei para elas, a gente fica amagoado, fica chateado, diz assim, mas logo fulano, mas logo ciclano. Cara, se fosse o pipoqueiro da esquina que fizesse isso, você não estava nem aí. Se você tem que aprender alguma coisa, tem que ser alguém representativo dentro da tua vida, que te faz alguma coisa, que apresenta uma coisa, para tu parar e pensar, mas espera aí um pouquinho. Fui eu que criei essa expectativa, fui eu que criei esse roteiro, então quem tem que mudar o roteiro sou eu, não é o outro. Por que ele é obrigado a seguir o que eu acho que é bom para que às ele? vezes não sabe que é o que você quer, né? Nem imagina que é isso que você espera dele. E nem fala. Como é que vão partir da telepatia? As pessoas não estão. Nem todo mundo aí é médium. Bom, então o que acontece? Apegar-se ou criar expectativas é abrir a cova da frustração. Você vai cair dentro dela. A não ser que você use isso para repensar e dar um significado e crescer com isso. Então, lembrando assim, ó, quando alguém nos apronta alguma coisa, eu tenho que parar e pensar, peraí, o que eu tenho que aprender em relação a isso aí? Então, ele ou ela não deixa de ser um professor na nossa vida. Ele está nos sacudindo e trazendo uma tarefa que eu ainda não sei muito bem como resolver. Eu tenho que procurar uma solução para isso. É nisso que a gente cresce. Ninguém cresce na zona de conforto. Se não mexerem no queijo, a gente não vai atrás de outro labirinto. Perfeito. E talvez assim é interessante, né, a questão da forma com que a pessoa responde ao que acontece. Às vezes a ideia, na verdade, é como que eu entendo e interpreto o que está acontecendo. Porque frequentemente a gente sofre com alguma coisa, por exemplo, vou falar aqui numa questão assim de um relacionamento mais íntimo, pai e filho, mãe e filho, ou marido e mulher, né? Acontece de a pessoa se sentir magoada com aquilo que o outro falou, quando na verdade o outro, como você mesmo disse, nem lembrou depois, mais tarde nem lembrou, mas aquele momento, aquilo que a pessoa fala, não é a intenção, ou não é a forma com que o outro está interpretando, né? Porque a gente interpreta o outro, né, aquilo que o outro fala, a partir das nossas, né, do nosso filtro. E às vezes os filtros são completamente diferentes de uma pessoa para outra, mesmo que convivam junto, né? Mesmo que você, no caso por exemplo, eu e a minha filha, né, mãe e filha, frequentemente eu me surpreendi com algumas coisas que a minha filha me disse, que na minha concepção não tinha nada a ver com ela. E aí eu me dei conta, eu demorei um pouco para me dar conta, mas eu me dei conta que eu estava interpretando a minha filha a partir das minhas ideias, e não da filha. Isso fez uma mudança imensa no meu relacionamento, porque a gente não se...
é muito comum a gente não se dar conta do outro separado da gente. E essa visão que o que eu penso é problema meu e o que o outro pensa é problema dele, né, como você falou, é algo que a gente não aprende facilmente. Não está explicado isso no nosso contexto. Acho que nós temos que começar a fazer cartilha disso. Olha, se colocou. Tem é uma espécie de koan. Lá entre os peles vermelhas, quando dois índios na aldeia brigavam, o cacique chamava os dois e mandava trocar os mocassim. Eles tinham que usar um sapato do outro. Sapato, né? do outro. Tinha que calçar o calçado do outro lá. E aí ele ficava 2 dias andando com o sapato do outro, daí ele chamava os dois de volta. Bom, agora vamos sentar, vamos conversar, vamos acertar as pendengas, de quem é a machadinha, de quem é a coisa. Por quê? O significado de trocar o mocassim é colocar-se no lugar do outro para ver se fosse ele, como é que receberia, e se fosse eu, como é que eu receberia. Então, olha que sabedoria interessante. Nós perdemos um pouco essa noção do outro, da aceitação, da troca. No fim, tu vê, a gente volta e cai dentro da mesma coisa, da aceitação da diferença, ou da diferença. E isso pode resultar da pessoa se sentir meio perdida. Se ela tiver um pouco insegura, se ela não tiver aquela formação, ela às vezes fica meio perdida na poeira. Tem uma coisa que eu sempre coloco muito para meus pacientes, sabe o que é? Eu sou um puxa-saco eterno dos meus pacientes. Escrachado, eu não nego isso, assumo e com todas as letras. Quando alguém está assim, o assado, parari, parará, 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 eu faço um retrospecto da vida dela. Escuta, tu não cresceu, tu não superou essas coisas, tu foi molestada na infância, tu passou aquelas dificuldades, tu foi criado por famílias que abusaram do teu trabalho, das tuas coisas, e, no entanto, você está aí, cresceu, casou ou sobreviveu, não importa, você é uma guerreira, você é uma lutadora, você tem que gostar de você. Você tem que se orgulhar de você. Outras pessoas, por muito menos, descambaram, entendeu? Então, se você sair daqui, a tua amiga te perguntar, daí foi lá, falou com aquele médico, o alemão, que eu falei, e o que ele te disse? Sabe o que ele me disse? Ele disse que eu tenho que me amar mais. E é verdade. Se a pessoa se amar, e se ela reconhecer, ela começar a ver, puta, eu nunca tinha pensado nisso, né? Porque a gente tende a valorizar o quê? O que é essencial? É o que você cresceu, o que você aprendeu, o que você fez. Porque é o saldo bancário? É o carro do ano? Isso aí tudo a enchente leva. O que é que vai ficar? O teu crescimento. E isso as pessoas às vezes perdem de vista. Mas eu insisto nisso, eu faço questão de devolver a pessoa para ela mesma, ela voltar a aceitar suas origens, a dar um significado positivo para a experiência pessoal e intransferível dela. Perfeito. Aliás, a gente fala isso, né? A Bíblia diz, amai os outros como a si mesmo. E a gente nunca lembra do si mesmo, né? É o si mesmo, é olhar para si mesmo e é amar a si mesmo, né? E é muito, às vezes realmente é muito difícil, e eu vejo que é porque nós estamos num contexto de mundo moderno que exige muito e também venera muito a coisa material, né? A gente acabou num mundo muito materialista. E talvez essa pandemia veio para mexer um pouco nisso, né? Sacudir um pouco isso. Porque o que adianta hoje você ter a melhor roupa, o melhor sapato, se você não pode sair de casa, não é verdade? Eu lembrei agora disso, porque eu tenho uma conhecida, né?
pode se dizer amiga, mas a gente se vê pouco, mas é minha conhecida, e ela tinha mania, quando a gente se encontrava, de dizer quanto custou a roupa. Ela diz, nossa, eu paguei R$ 1.400 pelo sapato. E eu pensava assim, nossa, eu paguei 100 pelo meu, é tão confortável. Então, assim, às vezes é exatamente isso, né? E hoje nós estamos num repensar de condições e de mundo, e eu acredito que é o novo normal mudou mesmo, né? E a gente tem que aprender também com isso. Quando a gente terminar essa função, que eu nem sei como nem quando vai acabar, mas isso vai ter que terminar um dia, né? Ou todo mundo vai morrer, ou todo mundo vai aprender a lidar com o Covid. Então, nós vamos ter a nossa imunidade, né, em ordem. Estão Então, dizendo que eu vai vejo... acabar no dia 4, estão dizendo que vão acabar no dia 4 de novembro, logo depois da eleição do Trump. Bom, o Trump já está dizendo lá, falei com a minha filha hoje, ela disse assim, ó, mãe, aqui estão dizendo que esse negócio de Covid já deu, ninguém mais quer saber disso. Olha só. Tu não pode... Uma determinação do governo, imagina. Nós somos tratados há milênios como gado, né? Nós somos desinformados total. Bom, muita coisa está mudando e vai aparecer, ou vai acontecer a partir dessa pandemia, né? Mas uma coisa já é evidente, assim, ó, de que nós estamos reaprendendo a ser humanos, nós estamos começando a valorizar coisas que a gente tinha esquecido, que é o afeto, que é a proximidade, que é a amizade, que é o encontro, que é o grupo, que é a família. Não tem aquela piadinha do cara que diz assim, sabe, com esse confinamento, eu acabei conversando um pouco mais com a minha mulher, parece ser uma boa pessoa. Eu não conversava com ela, a gente voltou a conversar, né? Então, a ideia de que o mundo todo tem que repensar e valorizar o que é essencial e não o supérfluo, serve de alerta também nesse caso específico que nós estamos colocando, assim, ó, tomem cuidado com a informação, porque as mídias, de um modo geral, cada um tem os seus interesses, e muitas vezes o interesse não é o do bem comum, é o do vender mais, é vender o seu espaço, ou criar uma narrativa, e às vezes ela assusta, ela vende pelo medo. O que acontece com o medo? Mesmo na internet ou nas mídias sociais, o medo baixa a frequência. Nós vamos lá para 50, para 60, vamos abaixo de 100 Hz a nossa vibração, a nossa frequência. Quando a gente vai para a amizade, para o afeto, para o amor, nós vamos lá para os 400, 500, até na iluminação, vamos chegar nos 700. Então, quanto mais baixo nós tiver, mais suscetível a vírus, bactéria, fungo, raio que o parta. Quanto mais elevado, mais protegido nós estaremos. Então, toma cuidado com o noticiário, com as coisas. Quer se informar? Pega os sites sociais, Ministério da Saúde, as coisas, não precisa ficar alienado, mas não fica naquela vibração ali desagradável que assusta, que encolhe, que trava a gente. Perfeito, perfeito. Eu acho que é uma grande forma da gente deixar claro para as pessoas que tudo depende da nossa imunidade, a nossa imunidade depende da nossa vibração. E essa tabela de vibrações de David Hawking veio muito nos ajudar, né? Porque a gente ficou com a noção, apesar de ser uma tabela feita à base de medida por cinesiologia e por radiestesia, ela não tem uma medição de aparelhos como a ciência quer, mas a gente tem uma noção, né? A gente tem uma boa noção do que acontece, e é muito claro, se você está vibrando numa vibração baixa,
Você só consegue enxergar e só te enxerga, né? E só você conecta com aquilo que está vibrando na mesma vibração, né? E com certeza isso tem muito a ver, por isso que tem algumas coisas muito estranhas que a gente vê, nossa, jovem, bem-sucedido, parecia saudável e acabou tendo a infecção. E o outro que não parecia tão saudável, mas tinha uma outra vibração, né? Não pegou e morava junto, por exemplo. Então, assim, essas coisas, elas vêm realmente para nos fazer pensar e para a gente cuidar da nossa vibração. Isso eu acho que é algo bem fundamental. Nós temos agora só mais um minutinho, olha como passa rápido. Eu quero dizer, o pessoal está colaborando, aí eles estão dizendo que gostaram muito da metáfora que você usou, e alguns dizendo que concordam, então está bem legal a conversa, e alguém perguntou se vai ficar gravado. Eu sempre digo que eu deixo no IGTV, depois a gente edita e coloca no YouTube, tá? Então me sigam, né? Aí que a gente vai ter sempre isso guardadinho para a eternidade, né? E vocês podem seguir o Rui também, né? No @Rui Arcego, que é o nome dele, e ele tá também no Instagram. E pode dar a sua... Não, eu quero te agradecer muito por ter ficado com a gente esse tempo e pode, por favor, dar a sua mensagem aí do final. Eu gostaria, antes de encerrar, lembrar algumas coisas, assim, ó. Para as pessoas não terem aquele preconceito em relação a tratamento, porque a medicina quântica, a nova modalidade, não exclui a medicina clássica. Elas são complementares, cada um tem o seu espaço. E a medicina clássica, às vezes, por exemplo, há necessidade da pessoa fazer uma internação quando o risco de morte é muito grande. E lembrando também o CVV, que é uma ferramenta, é o Centro de Valorização da Vida, cujo telefone é 188, está sempre à disposição para a pessoa dialogar naquele momento difícil em que ele está passando. E se houver alguma coisa mais séria que tu não dê conta, chame o Corpo de Bombeiros 193 ou a própria polícia 190, 190, para um recurso imediato. Bom, obrigado pela atenção, quem teve a paciência e as colaborações, os comentários. Obrigado pelo convite, Rosângela, mais uma vez. Espero que isso tenha ajudado algumas pessoas e estamos sempre ao dispor. Um grande abraço, fique com Deus. Muito obrigado. Todo mundo está adorando. Aí o último diz assim, ó, linda live, parabéns. Tudo de bom, gente. Foi um prazer a gente estar junto aqui com vocês.